Gargantilha, mas o restante ali, principalmente da APA, principalmente Joaquim Egídio e tal, onde a gente tem toda a porção rural, vou tentar compartilhar aqui um mapa para vocês. E a APA do Campo Grande, que é limite ali com Montemor, Hortolândia, o finalzinho ali da John Boy, né? Vou tentar trazer para vocês, mas é importante considerar isso, que o plano diretor ele traz essa possibilidade de ampliação no restante das áreas rurais que a gente ainda tinha, ou tem ainda, né, mediante o instrumento que é o EIM, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Então é possível protocolar nessas áreas que são contíguas ao perímetro urbano a solicitação de conversão do uso do solo de rural para urbano, mediante a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança, uma análise e aprovação pela Secretaria de Urbanismo. Tá? Então, a gente não vai deixar de conseguir, talvez, medir certinho esse percentual, né? Mas o que a gente tinha até então, e foi como a gente trabalhou a época dos planos, porque ainda a gente tinha esse percentual aí de 47% rural, foi como a gente trabalhou. Então, é até importante que a gente considere essa possível alteração do uso do solo na revisão dos planos, né? Porque muitos dos programas, eles estavam previstos com um olhar mais para o rural, tá? Enquanto isso, eu vou tentar colocar um ponto aqui, vocês já tem alguma observação em relação a isso? Já ouvi. Deixa eu abrir aqui, eu acho que é legal para vocês localizarem. Porque para mim interessa essa parte do saneamento rural. Isso acho que eu consigo compartilhar. Quero entender um pouco sobre isso, como que está no nosso município. Obrigada, né? Acho que eu vou conseguir compartilhar assim aqui para vocês, espera aí. Vocês estão vendo minha tela? Está carregando, Tá. Então tá. Esse daqui é o portal geoambiental, que a gente até ia trazer o link para vocês mais à frente, mas acho que é interessante, é uma ferramenta, é o geoambiental.campinas.sp.gov.br, em que a gente tem todas as informações, inclusive dos programas ambientais, dos planos espacializados e disponível aqui para vocês terem acesso a todas as informações, inclusive fazer o download das camadas, tá? Então, por exemplo, os parques lineares que o Gabriel mostrou, a gente pode enxergar eles aqui dentro da cidade que está previsto, acessar aqui informações sobre eles, com a setinha aqui a gente consegue ver informações sobre o Parque Linear do Córrego Satélite Íris. Então, ele traz informações, uma ficha sobre o que tem no parque, a área dele, o limite, tá bom? Então, já estou fazendo aqui até uma divulgação e publicidade desse portal, que é muito legal. E aí, Ana, o que a gente tem, o perímetro urbano é essa linha em azul, tá? Então, você vê que a gente tem alguns núcleos aí que não são contíguos ao perímetro, e o restante é a área rural. Então, a gente, como eu disse aqui, que é o Centrinho de Souza, Joaquim Egídio, então toda essa região aqui que vai a pissadinha lá para o observatório, para a área no entorno da Mata Ribeirão Cachoeira, né? A gente tem a área rural. A parte de cima, aqui próximo do Jaguariúna, na várzea do Rio Atibaia, ainda uma área contígua ali a Barão Geraldo, o entorno da Mata de Santa Genebra, a APA do Campo Grande, e aqui na região do Friburgo, Fogueteiro, já fazendo divisa com Gaiatuba, e essa área onde é a Pedra Branca, né? Onde a gente concentrou aí também muitos dos programas do PSA, como o Geraldo mostrou. Então, tirando essa área e a APA de Campinas, deixa eu mostrar aqui a unidade de conservação, o restante hoje é passível dessa alteração do uso do solo do urbano, tá? Tem toda a legislação, o regramento aí estabelecido pós-plano diretor. Deixa eu só mostrar as unidades de conservação, aí fica mais fácil de vocês olharem. Então, essa porção aqui do amarelo, tirando o que está no azulzinho, né, extra azul aqui, e o verde são as áreas em que sim continuam rural e não estão dentro dessa macrozona de expansão urbana, tá certo? Oi, pessoal, a gente tem mais uma pergunta aqui, acho que do Ângelo. Ângelo, por favor, se você quiser. Bom dia a todo mundo, obrigado aí por estar podendo participar indiretamente dessa oficina.
eu gostaria de aproveitar a pergunta que a Ana fez e a Ângela estava respondendo. Eu gostaria de entender melhor sobre as APG, Ângela, porque na realidade você está citando mais as macrozonas, né? Eu gostaria que a gente usasse mais as APG, porque eu acho que é uma ideia muito legal que foi feito no plano diretor e a gente tem usado muito pouco, né? Eu acho que as APGs são talvez uma descrição mais micro, não tão macro como você apresentou. Acho que é legal a gente começar a fazer exercício. Eu não sei se as APGs ainda o pessoal está usando ou não, então acho que ele seria interessante como sugestão aí na sua resposta para a Ana. Eu acho que seria mais interessante a gente bater em cima das APGs. O que você acha? As APGs, elas estão dentro do perímetro urbano, são unidades que aglomeram ali alguns bairros, né, para a gente ter um recorte da cidade, né, assim, entender como se juntasse aquelas unidades docentes e estabelecesse uma organização territorial dentro do perímetro urbano. Então, acho que ela é um pouquinho diferente, acho que do que a Ana traz, perguntando da divisão do que a gente ainda tem de rural. A APG, ela se concentra na área urbana, né. É uma divisão territorial que o plano diretor também traz e que tenta uniformizar, né? Porque o território aqui ele é dividido, quando a gente faz a gestão aqui, a Secretaria do Verde prioriza as bacias hidrográficas, a Secretaria de Serviços Públicos prioriza as regiões as administrativas, as ARs, o pessoal da saúde tem a Noroeste, a região Sul, então, de fato, a gente tem diversas formas de olhar o território conforme a organização que cada pasta precisa. Mas a APG, ela vem realmente nesse intuito de conseguir uniformizar e que a gente possa trabalhar de uma forma integrada entre todas as áreas da prefeitura, olhando para o território de uma forma única, né? Aqui a gente não trouxe porque o nosso foco é trabalhar, senão a gente teria que fazer uma avaliação assim, muito micro, se a gente fosse fazer, por exemplo, um olhar por APG, por isso que a gente priorizou as bacias hidrográficas para vocês terem um olhar um pouquinho mais macro sobre essas áreas, tudo bem? Mas acho que é interessante, e eu não sei se tem alguém presente aqui hoje da Secretaria de Urbanismo e Planejamento, poderia até trazer um pouquinho mais de informação sobre as APGs. Não sei se te respondi, Ângelo, mas acho que até para poder uniformizar esse entendimento com todo mundo, né? Legal, gente. Bom, então, acho que ninguém mais tem a mão levantada aqui, só para a gente dar continuidade, então, aqui na nossa dinâmica. Acho que, primeiro, eu também parabenizar, né, a Ângela já me apresentou no início, então eu sou da área do RIP Brasil, eu não trabalho na prefeitura da BRE Campinas, já tem alguns anos, está apoiando nesse processo de revisão dos planos, então, também, né, a cidade por desenvolver seus planos e também estar revisando eles, que é um momento importante de análise crítica de o que está funcionando, de o que poderia estar melhor, o que deveria ser ajustado. Então, acho que agora essa apresentação inicial ela veio também como uma devolutiva né, para a sociedade, para todos os presentes, que entender melhor o que consiste esses programas. Né, e aí agora a ideia é a gente fazer uma consulta, então o né, falou bastante, agora a gente quer ouvir vocês a respeito desses problemas e quais são as prioridades, os principais problemas que vocês enxergam no seu território. Então, aqui hoje, eu vou compartilhar minha tela de novo, a gente fazer, uma dinâmica bem simples, é um preenchimento de um formulário, então cada um de vocês vai responder individualmente. Mas a ideia de ser guiado aqui é que a gente possa ir explicando para vocês e tirando dúvidas, seja a respeito das perguntas em si ou dos programas e das opções de resposta. A gente sabe que foram muitas informações, então talvez nem todo mundo tenha pegado tudo, então qualquer dúvida que vocês forem tendo no momento de irem respondendo, a gente pode abrir o microfone, a gente vai explicando. Então a ideia agora é ouvir vocês em relação a essa discussão, vocês sobre esses planos, esses programas, vocês já ouviram falar, como que vocês ouviram falar, para a gente entender, né, como está essa disseminação junto à sociedade, também o que vocês entendem como prioritários, né, para o seu território, também na sua percepção, mas o que vocês entendem que é mais urgente, e assim também quais são os principais problemas que vão poder ajudar nessas propostas e que vão entrar nessa revisão do plano.
Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o link no chat. Por favor, vocês podem abrir, mas eu vou compartilhar aqui o formulário para eu explicar para vocês. Então, vocês podem aguardar um pouquinho antes de preencher. Mas é um formulário simples, né? Esse mesmo formulário ele vai ser aplicado nas demais regiões. Então, a ideia é a gente também fazer uma análise como um todo, mas que a gente possa também entender as prioridades a partir das regiões também, né? Então eu vou compartilhar aqui novamente a minha tela para a gente passar junto pelo formulário. Então, vocês estão enxergando aqui, gente? Primeiro, todo mundo conseguiu abrir o link? Alguém teve alguma dificuldade com o link? Por favor, pessoal, se manifestem, caso tenha algum problema. Por aqui consegui, acho que tudo bem. Tá, então, vocês já estão vendo a minha tela também? Ainda não, Ai, gente, desculpa, eu tô com algum problema que eu não tô sabendo resolver em relação ao compartilhamento. Se precisar, a gente compartilha aqui. Tá. Por favor, me avisem se funcionou. Nada ainda? Não. Quer que eu compartilhe lá, né, o formulário? Ora, Angela. Tá, peraí, então. A gente já estava vendo, Angela. Agora, aí, pronto. Então, pessoal, essa primeira sessão aqui, a gente quer conhecer o perfil de quem está respondendo. Fiquem à vontade, né? As perguntas têm a opção, prefiro não responder, caso vocês não se sintam confortáveis, mas é para a gente entender, né, quem são as pessoas que estão respondendo, de qual região, de qual bairro, etc. Então, essa primeira sessão ela é só para a gente entender o perfil, tá? Então, imagino que não tenha nenhuma questão em relação a isso. Então, podemos passar para a próxima parte. Carregar. Bom, então, além dessa primeira sessão sobre o perfil... Clara, acho que a Silvia tem uma dúvida, ela levantou a mão. Por favor, Silvia. No órgão ou instituição que representa, eu sou sociedade civil, eu sou cidadã. Coloco outro, né? Porque assim, por favor, categorizado, ok. E aí, o outro tem a oportunidade de escrever também. Sempre que tem a opção outro, você pode digitar e especificar exatamente o que você gostaria. Então, nessa segunda sessão, gente, a ideia é que aqui a gente levantar a percepção de vocês em relação à existência, esse conhecimento prévio dos planos ambientais, se essas ações elas estão chegando, né, na população, nos setores, e por qual canal, isso é importante também para a gente entender o que vem funcionando mais, o que a gente poderia potencializar em relação a essa disseminação desses programas. E quais desses programas vocês já conheciam, seja por ter participado de alguma oficina, por ter lido os planos ou por ter visto alguma matéria. Então, a ideia aqui é a gente entender o que vocês conhecem e de onde, né, como é que essa informação chegou. Tinha alguma dúvida? Eu vi que alguém tinha levantado a mão. Pode ficar à vontade. Ana, por favor.
Você está num mudo, desculpa. Tem uma dúvida aqui. Ana, está no... vai lá. Agora que eu vi que eu estava falando. Desculpa, é que é o seguinte, Lara. Eu estou aqui preenchendo o formulário enquanto você está falando. Eu já estou mais à frente aí da página que você está. Então, minha dúvida tem mais a ver lá mais para frente. Daí, oportunamente, eu coloco. Obrigada. Nós vamos passar por todos. A ideia é justamente essa. Se você não lembrar o que é algum programa, alguma coisa, para a gente resolver, para todo mundo conseguir preencher da melhor forma possível. Então, acho que, se ninguém tiver nenhuma dúvida em relação a esse, podemos passar, Ângela. Então, agora que entra essa sessão aqui, de priorizações. Então, aqui a gente quer entender que, para vocês, para a região de vocês, o que vocês entendem que é mais importante? Quais programas vocês acham que é mais importante? Então, a gente está pedindo para que vocês escolham 3 principais, né? Então, essa é uma pergunta que tem a opção de marcar 3. Então, são todos que foram apresentados. Então, partes lineares, corredores, a questão do plano de manejo das unidades de conservação, controle de queimadas, pagamento por serviços ambientais, saneamento rural, recuperação de nascentes, implementação de espaços de educação ambiental e de formação de educadores ambientais. Ou, se vocês não consideram um desses importante. Então, aqui acho que agora é o momento, se vocês querem perguntar assim, em relação a algum dos programas, se por acaso vocês não lembram exatamente o que diferencia um do outro, fiquem à vontade. Então, a gente pode também passar para... Era bem aí mesmo, minha dúvida. Por favor, Ana. É que, na verdade, eu estou participando da oficina com o olhar da Sanasa, né? E do PCJ, dos Comitês Brasil. Então, eu não pertenço a essa região. Eu respondi lá atrás qual é a região que eu pertenço, através do meu bairro. Logo, na hora de eu dizer quais os programas eu considero importantes para a minha região, não vai estar dialogando com a realidade, porque eu não sou dessa região. Entendeu a minha dúvida? Entendi. Outra coisa é em relação ao plano de bacias. Eu não estou vendo em nenhum momento sinalizada a consonância dos planos com o plano de bacias. E eu considero que é um importante instrumento. Não estou dizendo que não tem, porque eu não tenho conhecimento dos planos assim, todos, né? Tão a fundo. Mas eu só quero trazer isso aqui, compartilhar com vocês, para trazer esse destaque da importância do plano de bacia dialogar com todo esse processo. Obrigada. Eu que agradeço. Então, Ângela, desculpa, eu vou só sobre a primeira pergunta, e depois sobre os planos das bacias eu vou passar para você. Acho que justamente a gente perguntou lá no início, já entendendo que poderia acontecer isso, de algumas pessoas estarem numa oficina de uma região diferente. Então, não tem problema, Ana, você pode responder a partir da sua percepção em relação à região, ou onde você mora, onde você atua. Não tem problema, que a gente consegue diferenciar justamente por conta da pergunta do bairro. Então, isso não tem problema nenhum. E a próxima pergunta eu vou deixar para a Ângela ou alguma pessoa da secretaria responder. Ana, eu acho que essa questão da consonância com o plano de bacias do PCJ, você pode até colocar depois, a gente vai ter um momento aí de algumas outras contribuições, enfim, para enxergar como, né, assim, deixar isso como um recado, se a gente tem se atentado ao que está estabelecido nos planos, né, vinculados aqui. A gente também faz parte de vários comitês, né, de várias câmaras técnicas dentro do PCJ, então esse alinhamento, ele naturalmente é feito, né, assim, mas eu acho que é bem importante trazer isso de uma forma mais explícita. A gente acabou não abordando, porque tem muita coisa, né, então a gente fez um recorte mais com o olhar de como os programas hoje estão sendo representados ali dentro do território mesmo, assim, né, tipo, em questões mais visíveis de interferência ali que a comunidade poderia observar. A questão dos planos, elas acabam ficando ainda num olhar mais de planejamento, né, de ações que se conectam em alguns pontos, por exemplo, a questão do pagamento dos ambientais, as áreas que são prioridade
até no zoneamento, né, que a gente traz do plano de recursos hídricos, áreas que são de importância, de relevância ali para a gente preservar, por exemplo, a cabeceira do quilombo, enfim, então um zoneamento que foi estabelecido nos planos, ele também se conversa, no plano de recursos hídricos, principalmente, se conversa ali com o que está sendo tratado dentro dos comitês do PCJ, né. Caso o Geraldo queira complementar alguma coisa também nesse ponto, fique à vontade. Não, é isso mesmo, Ângelo. A gente entendeu que para trazer hoje para a oficina isso seria, né, muito amplo, né, mas isso já foi mapeado, inclusive no alinhamento estratégico, né, e consta do roteiro metodológico esse mapeamento de estudos, de planos, inclusive de políticas, né, a política nacional de recursos hídricos, a estadual. Então a revisão ela tem que conversar sim, né, principalmente com o plano de bacia do PCJ que a gente está inserido, né, nessa grande bacia hidrográfica. Gente, eu não tinha dúvida que estava contemplado. Na verdade, eu fiz uma provocação, porque justamente assim como com a educação ambiental, tem situações que ficam muito na subjetividade, porque pelo fato da gente ter esse entendimento que um instrumento como esse é evidente que, à luz da legislação, ele dialoga com o plano de bacias, né? Só que é importante para o cidadão comum, é importante para as pessoas, para o processo, que a gente tenha esse entendimento do quão a gente está alinhado com a questão do plano de bacias. Então, é mais nesse sentido, mais para chamar a atenção para esse aspecto. Principalmente agora que esse novo plano de bacias, ele vai contar com cadernos temáticos. E vocês sabem, vocês que já estão ali, né, nos comitês. Então, esse caderno temático também vai contribuir muito para o desenvolvimento dos processos municipais dos planos. Mas por isso, viu? Agradecida, Gabriel e Ângela. Silvia, por gentileza. Ai, queridos, desculpa, mas eu acho que as informações que eu vou dar nesse formulário não vão ser muito úteis. Eu moro no Botafogo. Eu pretendo morar na região noroeste, né, me mudar para a região noroeste, e hoje eu acompanho o que tem acontecido no Jardim Miriam, que na verdade nós vamos participar das oficinas das 2 bacias hidrográficas do leste. Então, assim, eu estou respondendo de acordo com a noroeste, porque hoje é noroeste. Mas eu vou responder novamente esse formulário quando eu participar das outras oficinas? Desculpa, eu fiquei confusa agora. Pergunta, Silvia. Eu acho que a gente, não sei se a gente tinha pensado nessa possibilidade, assim, mas aí eu imagino que aí quando você for responder com uma outra perspectiva, aí se você sinalizar lá qual é o bairro que você está, né, ou a região, eu acho que a gente consegue fazer essa diferenciação, né? Outra opção é você responder a partir desse entendimento mais geral, assim, né, do que você entende que é prioritário de uma forma geral, e na última pergunta, é uma pergunta aberta, justamente para a gente receber essas contribuições que não cabem nessas caixinhas, né? Então, acho que a ideia dessa última pergunta é justamente para dar conta de algumas subjetividades e algumas questões que as perguntas fechadas, elas não funcionam. As perguntas fechadas, elas nos ajudam por sistematização, né, e de dados e entendimento, né? Mas as perguntas abertas, elas têm essa importância de abarcar o que as pessoas querem comentar. Então, eu acho que você pode fazer, né, se você quiser depois responder novamente com essa outra perspectiva, dessa outra bacia por conta da sua atuação, você sinalizando, como eu falei para a Ana, o bairro em que você representa, a gente consegue ter essa leitura do resultado. Espero ter respondido essa pergunta. Pode passar, Ângela. Bom, gente, então, aqui, ó, agora essas perguntas aqui, elas têm o objetivo da gente entender o que vocês entendem como as questões prioritárias em relação... Aí agora a gente está dividindo entre
entre as temáticas dos 3 planos, tá? Então, essa primeira pergunta aqui, a pergunta número 6, então, é o que você considera prioritário em relação às áreas verdes? Então, a gente também está pedindo que vocês escolham 3 opções. Então, aqui também, só para explicar um pouquinho, né, cada opção. Então, uma é em relação à falta da existência de áreas verdes. A segunda opção é a falta de infraestrutura, no caso das áreas verdes existirem, mas elas não estão dotadas com infraestrutura, enfim, de lazer, de educação ambiental, etc. A degradação das matas ciliares, que são em torno dos rios e dos córregos. A presença de espécies exóticas e invasoras, isso aqui quer dizer, né, que não são vegetações nativas, que a gente sabe que às vezes elas podem, né, ter uma questão de predominância sobre vegetação nativa e pode acarretar alguns problemas também. Depois, se alguém quiser explicar um pouquinho melhor sobre isso. Falta de arborização urbana, que não só nas áreas de praça, estamos falando das vias também, calçadas e etc. Falta de áreas protegidas, aqui a gente está falando de áreas de preservação e unidades de conservação. Então, são essas áreas maiores de preservação ambiental. E a questão das queimadas, né? Então, você identifica as prioritárias na sua região em relação às áreas verdes. Então, a pergunta número 7, a gente está querendo entender o que você identifica como questão mais importante e prioritária a ser resolvida em relação aos recursos hídricos. Tá, gente? Que é a ocupação irregular na beira dos córregos e rios, aí aqui é em relação à habitação mesmo, em áreas que deveriam ser de preservação. Parte irregular de lixo, né? Então, que a gente sabe que também ocorre em áreas verdes, mas também em áreas de córregos e rios. Então, assoreamento e erosão dos córregos, isso quando a gente não tem essas matas ciliares, as vegetações, elas acabam, né, os sedimentos, né, a terra, ela acaba erodindo e entrando dentro desses corpos d'água, e isso faz com que essa água ela tenha mais turbidez, ela seja mais turva e ela necessite de mais tratamento. A infiltração de areia também, que às vezes acontece de forma irregular e ela acentua esses assoreamentos. O lançamento de esgoto, né, que a gente está falando de domiciliar, enfim, etc., nos rios. E a questão de alagamentos e inundações. Então, alagamentos geralmente acontecem por conta dos sistemas de drenagem, que quando chove demais, ou por deficiência desses sistemas de drenagem, e as inundações é quando os corpos d'água extravasam. Então, em relação... Tinha uma mão levantada, agora eu fiquei em dúvida se alguém quer fazer essa pergunta. Acho que o Ângelo tinha levantado, não sei se ele abaixou ou se foi explicado. Se tiver dúvida, fica à vontade, Ângelo. Não, desculpa, na realidade, como eu estou no celular, eu fiz sem querer que eu fiz. E eu não estou tendo acesso a esse lado, por isso que eu não estou respondendo, sabe? Desculpa aí, mas foi sem querer. Eu compartilhei o link pelo chat, veja se você consegue, senão acho que a gente pode tentar encaminhar por e-mail também, para que você consiga responder. Depois a gente pode encaminhar o formulário por e-mail, e aí, para quem fez a inscrição, a gente recebeu aí, a gente tem os contatos, mas depois também quem puder preencher, tá bom? E compartilhar. Então, em relação à pergunta de que você entende como prioritário, né, as ações em relação à educação ambiental. Então, aqui a gente está falando de falta de atividades permanentes nas escolas da região, falta de pessoas para levar informações sobre preservação e recuperação ambiental, de uma forma geral, assim, a sociedade, falta de espaços específicos para a educação ambiental. Muitas vezes acontece, né, dentro das escolas, mas não necessariamente precisaria ser apenas dentro das escolas. Acho que é isso que essa opção está querendo dizer. Falta de envolvimento das comunidades nas ações de preservação e recuperação. Falta de apoio do poder público às ações desenvolvidas pela sociedade civil e outros.
Pessoal, só para a Ângela está marcando ali de uma forma ilustrativa, né? Porque não é para condicionar ninguém, mas é para a gente conseguir ir avançando nas perguntas, ela precisa marcar ali. Então, né, cada um fica aqui com o seu critério. E aí, agora, para explicar essa última questão, que talvez, né, explicar o que a gente está falando aqui em relação a cada um desses perigos, né? Então, a gente chama de perigos climáticos. Então, são o que você considera que afeta mais a região onde você mora. Então, aqui, de qualquer forma, a gente de novo, a gente está pedindo para vocês marcarem os 3. Então, é importante a gente marcar 3, porque isso ajuda a priorizar. A gente sabe que tudo é importante, gente, mas no momento que a gente marca tudo, a gente tem dificuldade de planejar as ações, a gente sabe que o poder público tem dificuldade de andar com tudo ao mesmo tempo, e com a priorização ela acaba para a gente conseguir fazer esse planejamento dessa forma. Então, ondas de calor, pessoal, é quando a gente tem 6 dias consecutivos de temperaturas máximas acima da média. Então, isso é considerado um perigo climático, que é chamado de ondas de calor. Os deslizamentos de terra é quando a gente vê bastante em períodos, né, de chuva, então que tem os deslizamentos aqui por uma série de fatores, seja por falta de vegetação ou até ocupação irregular, as declividades, áreas de declive, elas não sustentam e acaba tendo um escorregamento de terra. Alagamentos e inundações, como eu falei, antes tem a ver com a questão da drenagem e do extravasamento dos corpos d'água, e a enxurrada também, ela também tem a ver com o extravasamento dos rios, mas ela tem uma diferença que às vezes ela extrapola essa área de inundação, né? Então a enxurrada geralmente ela tem uma força maior e ela é um pouquinho além das áreas próximas a esses rios urbanos. Então, escassez hídrica e então, não está associada à falta de água. A questão das queimadas, isso seja em áreas de preservação ou até mesmo em áreas verdes, queima de lixo, etc., que possam comprometer essas áreas verdes. Então, tempestades vendavais, aqui a gente tem associado a ventos fortes, quedas de árvores e questões relativas a isso. As questões de epidemias, né? Então tem algumas doenças como dengue, zika, chikungunya, que estão associadas também. Muitas vezes a questão do calor e a questão das chuvas, elas ajudam a proliferação e a disseminação dessas epidemias. Então, só um parênteses, esses perigos que foram listados aqui, estão os perigos que apareceram no plano de resiliência de Campinas, da Defesa Civil. Tá? Então, a gente trouxe esses perigos, as ameaças, foi o que foi identificado pela Defesa Civil como os que mais incidem na cidade de Campinas. Então, vindo um pouquinho daquela lógica de considerar, né, as políticas existentes, então a gente